Yogi Suriciba! O capítulo 855 de Kingdom começa com Danto massacrando o exército de Zal, como ele estava fazendo no final do capítulo passado. Mas de repente, tudo para. Como se ele estivesse em câmera lenta, ele sente algo se aproximando. Ele olha para o horizonte, olha para todos os lados, percebe que tem algo de errado, mas não consegue saber o que é. Ele encara a batalha, sente um calafrio, porém, mais uma vez, ele não consegue decifrar do que se trata. Ele se questiona se não é apenas sua imaginação, se não está apenas alucinando. Mas então, um falcão surge nos céus. Quando isso acontece, na velocidade de uma rapina, dando um bote em sua presa, uma flecha atravessa seu pescoço e Danto não entende absolutamente nada do que lhe ocorreu. Ele fica em choque, sua cabeça tomba para o lado, seu corpo tomba para o lado. Seus fiéis soldados não entendem o que aconteceu com o seu líder. Danto simplesmente desaba do cavalo com seu pescoço jorrando sangue para tudo quanto é lado, com seus soldados desesperados, perguntando o que havia acontecido. Nós voltamos para falar mais sobre este capítulo intitulado de A Flecha Sem Raiva e Sem Tristeza depois da vinheta. Vemos um dos soldados de Zal chegando, alertando que o braço direito de Yotanwa, o rei de Fengel, Danto, o mais problemático de todos, foi abatido. Ele ainda reforça que, além disso, foi o único disparo vindo de tão longe, que mal podia ver a sua silhueta, que mal podia ver ali onde Danto estava. Os soldados ficam fascinados com o poder de fogo dessa pessoa que só podia ser um dos 10 arcos da China. Vemos a apresentação de Seika-1, o proclamado como o número 1 da atualidade entre os arqueiros. Os soldados ficam comentando que ele é enorme. Então, Seika-1 sai do meio dos soldados, indo para o seu próximo objetivo. Conforme ele passa por todos eles, eles lhe agradecem dizendo que havia sido um disparo magnífico, e com isso a batalha agora pendia fortemente para o lado deles. Um dos soldados agradece por ter conseguido ver com os seus próprios olhos um dos 10 arcos da China, mas Seika-1 parece ser um cara que já está apagado pelas mazelas da guerra. Ele questiona ao seu próprio companheiro o que ele poderia entender do seu arco, o que ele poderia entender através do seu disparo. Seika-1 então diz que se o soldado tem tempo para ficar falando, então ele tem tempo de mandar aquele homem, Sun Suiji, assumir o controle de posição que ele havia deixado, o que faz o soldado sair em disparada. Um outro questiona para onde ele vai e Seika-1 responde que é óbvio, ele está em busca do seu próximo alvo. Que começo de capítulo alucinante, né? Calma, calma que vai ficar ainda melhor ou pior, depende aí da sua perspectiva. É claro, com as nossas expectativas lá no alto, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos para que o YouTube continue a compartilhar ainda mais os nossos vídeos de Kingdom aqui na plataforma. E é claro que você ainda pode tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar para fortalecer ainda mais os nossos vídeos aqui do Geek Brasil. Voltamos para onde Danto caiu em batalha. Seus soldados estão desesperados. Eles comentam que não havia nenhum arqueiro por perto, mas que uma flecha foi capaz de fazer aquilo. Danto tosse muito sangue. Ele luta para falar, mas não consegue. Ele chama seus soldados de idiotas e pergunta o que eles estão fazendo. Ele tenta se comunicar, dizendo que a senhora deles está em perigo de morte, mas ele não consegue falar. Ele tenta falar para eles correrem e avisar a todos que um arqueiro está se aproximando dela. Eles não podem deixar a Yotanwa morrer. Caramba, esse é o momento que mostra como o Hara, ele é cruel. Ele consegue ser
cruel pra caramba quando ele quer. O cara entender que o próximo alvo é a Yuan-Tong-A e não conseguir falar porque a sua garganta foi transpassada por uma flecha, mano, é de uma crueldade sem fim. Imagina isso, cara, você ter uma informação pra falar, ter ali um conceito pra se comunicar, não ter celular, não ter ali, provavelmente o Danto não sabia escrever, não sabia ler, então imagina pra se comunicar mediante a isso, pra informar a Yuan-Tong-A que ela era o próximo alvo, que ela na verdade era o grande alvo deste caçador, deste arqueiro. O problema é que quando tentam enviar um mensageiro sobre a queda de Danto para Yuan-Tong-A, Zhao cerca eles por todos os lados. A preocupação com Danto e o agir rápido de Sei Ka-un ao pedir para as tropas de Zhao tomarem posição fez com que não sobrassem rotas para escapar e avisar sobre a queda do braço direito de Yuan-Tong-A. Vamos para onde Sun Suiju está e ele recebe ali o aviso de que o exército de Fego está cercado completamente. Até mesmo a guarda pessoal de Danto está cercada com a cavalaria. E ele sabe ali que o Danto está ferido. Sun Suiju então pede para que não deixem eles se moverem, nem por 1 centímetro. E é para matar todos que estão cercados. Um dos vigias também consegue vislumbrar o combate que estava acontecendo ali com Danto e corre ali para avisar Yuan-Tong-A de que algo estava acontecendo de errado. E assim decide ir alertar Yuan-Tong-A. Ele diz que o exército de Fego na extrema direita está um caos absoluto. Eles desabaram de repente e estão em desvantagem, o que fez o agrupamento ser empurrado de volta. Ninguém consegue entender o que está acontecendo e apenas consegue perceber que eles estão sendo massacrados pelo inimigo. Yuan-Tong-A questiona se aconteceu algo com Danto. O vigia responde que não sabe dizer. Eles não conseguem discernir o que está acontecendo, pois o acampamento principal do Danto está fortemente cercado pelo inimigo. Mas um chega ali com um relatório urgente. O inimigo iniciou um avanço entre o exército de Danto e o exército central de Baijiu. Yuan-Tong-A questiona quantos são e o vigia responde que não é uma força grande, mas são rápidos e que há riscos de romperem a linha defensiva. Em condições normais, o exército de Danto deveria estar se movendo para interceptá-los, mas estão perdendo terreno e completamente inertes à situação. Yuan-Tong-A então decide partir para tentar entender pessoalmente o que está acontecendo. Ela leva consigo 2.000 homens. Então diz que enquanto estiver lá, também verificará o flanco direito. Eles devem proteger o acampamento principal, enquanto ela vai lá fazer Danto recobrar o juízo. Voltamos para o acampamento de Sun Suiju e outro vigia chega para informar o relatório, gritando que é algo urgente. Ele informa que parece que Yuan-Tong-A saiu do seu acampamento. Sun Suiju percebe que tudo está indo de acordo com o plano deles. Ou melhor dizendo, todo mundo está dançando na palma de Riboku. Um dos soldados de Sun Suiju questiona sobre o aparecimento repentino de Sei Ka-un e que ele nunca havia aparecido em um campo de batalha recentemente, e eles nem sabiam sequer que ele estava vivo. O soldado questiona por que só agora ele decidiu de repente participar dessa batalha. Se ele possui tamanho poder, ele não pode deixar de sentir que ele deveria ter aparecido antes. Sun Suiju então diz que chamar um homem para o campo de batalha que nunca deveria ter vindo também é o poder de Riboku. É. O Hara nem disfarça mais o favoritismo, né? Por quê? Por que que trouxe um arqueiro que nunca apareceu antes na história? Porque sim, porque o Riboku precisava. Ai, ai, o Hara nunca decepciona quando se trata do filho favorito dele, né? Vemos então Sei Ka-un chegando no local do seu objetivo e questiona se é aquele lugar, o que os soldados respondem que sim. Vemos que ele está mirando em Yuan-Tong-A, que está tentando abrir caminho para chegar em Danto. Ele prepara seu arco para disparar e começa a se lembrar das palavras de Riboku para ele
em um encontro recente. Ele diz para Riboku que não importa quantas vezes ele venha para que ele guerreie, a resposta sempre será a mesma. Ele não levará o seu arco para o campo de batalha novamente. O seu arco não foi feito para a guerra. Tudo é apenas para um massacre unilateral, implacável e de extermínio. Riboku questiona se isto entra em conflito com seu modo de viver atual. E o arqueiro responde que não tem nada a ver com isso, enquanto vemos seu filho brincando com arco e flecha, né? O Riboku tá falando ali se isso se trata da forma como ele havia se tornado um pai e que esses pensamentos realmente têm uma ligação com esse sentido. Mas, pelo que a gente consegue perceber, parece ser um outro ponto e que está conectado diretamente ao título do próprio capítulo. Seika-1 então fala para Riboku que não entende mais o propósito do seu arco, o que deixa o general de Zou em choque. Vemos então o Riboku metendo um discurso no jutsu pra cima de Seika-1, enquanto Yuan-Tong-A sente que algo perigoso se aproxima dela. Ela olha ali para o campo de batalha da mesma forma como o Danto fez, o que um dos soldados da Rainha das Montanhas questiona se havia acontecido algo de errado. Seika-1 então coloca sua flecha na mira. Como Danto havia previsto, Yuan-Tong-A era mesmo seu alvo. Ela caiu exatamente na armadilha perfeita de Riboku mais uma vez. Da mesma forma como Ozen, da mesma forma como Kanki, agora Yuan-Tong-A cai exatamente na armadilha de Riboku. Mas então, um dos soldados do agrupamento do Danto chega até eles. Ele cai do cavalo e está todo ensanguentado. Os soldados que vieram junto da rainha questionam o que alguém da unidade do Danto estava fazendo tão distante assim. Mas o jovem que conseguiu escapar não consegue acreditar que a guarda pessoal de Yuan-Tong-A está ali. Ele começa a falar coisa com coisa, deixando todos confusos. Ele fica dizendo que ela está em perigo, de que Yuan-Tong-A está... Mas os soldados da guarda pessoal não conseguem entender, não conseguem processar o que ele quer dizer. Ele então diz que Yuan-Tong-A está sendo caçada. A corda do arco e flecha de Seika-1 é puxada. Vemos Riboku continuando seu discurso no jutsu para ele. Só conseguimos então ouvir do discurso de Riboku que se Seika-1 for implacável, para ele está tudo bem. O soldado ali do exército do Danto continua correndo e começa a gritar para Yuan-Tong-A correr. Ele então grita uma última vez de todo o seu coração para que Yuan-Tong-A corra de forma desesperada. Mas já é tarde demais. A flecha é disparada e atravessa o peito de Yuan-Tong-A antes que a mensagem pudesse ser levada para a General de Qin. O narrador então diz que aquela é uma flecha implacável que atravessa a Senhora da Morte. O campo de batalha é um lugar sem piedade. Meus amigos, esse é só o segundo capítulo. Esse só é o segundo capítulo dessa guerra de Zou, né? E, oh, caramba, vai ser osso, hein? Vai ser osso. Se a Yuan-Tong-A e o Danto já estão desse jeito, meu Deus, eu não sei nem os demais como que vão ficar. Mas o mais interessante é que o Hara, ele colocou o discurso de uma forma subjetiva, né? A gente já sabe que o Riboku tem realmente um discurso no jutsu muito afiado. Só que o título do capítulo, ele reflete diretamente aquilo que o próprio Seika-1 sentia através de não querer mais participar de guerras, que é que a sua flecha não tem raiva e nem tristeza. Ela não tem ali um certo tipo de sentimento para lidar. E aí o Riboku, ele fala ali para o Seika-1 que não importa, desde que ele seja implacável, é o que vai salvar Zou, é o que vai manter Zou salvo. E isso é algo bem interessante pra gente ver nessa construção, né? Mais uma vez, Riboku tirando ali um grande soldado do bolso, né? Da última guerra foi o Shibashou, agora a gente tem essa questão do Seika-1. Vamos ver quantos soldados, quantos generais o Riboku vai continuar tirando do bolso para proteger e salvar Zou, né? A gente sabe que, olhando friamente, as forças de Qin são muito superiores às de Zou, mas o Riboku tem algumas cartadas no bolso que podem desequilibrar pra caramba essa guerra.